Oi, meu nome é Lívia e eu e meu grupo vamos apresentar sobre trato espino. Trato ascendentes da medula espinhal. Quais são? Quais seriam? Trato espinotalâmico lateral, trato espinotalâmico anterior, trato espinocerebelar posterior. O trato espinotalâmico lateral, assim como o espinotalâmico anterior, conduz suas fibras até o tálamo. É a principal via de transmissão de impulsos de temperatura e dores agudas e bem localizadas. Junto a esse trato, existem as fibras reticulotalâmicas, que também levam impulsos dolorosos ao tálamo. E assim como o trato espino-lateral, o trato espino-anterior. O trato espinotalâmico anterior envolve a transmissão de estímulos relativo ao toque leve e pressão. Ele está localizado no funículo anterior da medula espinhal. O trato espinocerebelar posterior inclui movimentos corporais. Ele está localizado na medula espinhal e inclui transmitir informações proprioceptivas do corpo para o cerebelo, auxiliando no controle motor, na postura e no equilíbrio. E ele faz parte do sistema somatosensorial. Vou especificar cada um deles. O trato espinotalâmico lateral é uma via sensorial que se origina na medula espinhal. Ele transmite informações para o tálamo sobre dor, temperatura, pressão e tato protopático. O trato espinotalâmico se divide em lateral e anterior. Reconhece informações de dor, temperatura, pressão e tato. Especificamente, o trato espinotalâmico lateral basicamente leva informações de dor e temperatura, e o anterior está mais relacionado a tato leve e pressão. O trato espinotalâmico anterior transporta impulsos sensitivos de tato protopático e pressão, e está localizado no funículo anterior da medula espinhal. A via começa com neurônios periféricos de primeira ordem, localizado nos gânglios espinhais nas raízes dorsais, cujos axônios fazem sinapse com os neurônios de segunda ordem no corno posterior da medula. Trato espinocerebelar, em resumo, as funções do trato espinocerebelar posterior incluem transmitir informações proprioceptivas e táteis para o cerebelo, auxiliando no controle motor, na postura e no equilíbrio, bem como na percepção de sensações táteis. O trato espinocerebelar posterior está localizado na medula espinhal, mais especificamente na região posterior, próximo à linha mediana do corpo. O trato é formado por axônios, prolongamentos de neurônios localizados nas estruturas sensoriais da medula espinhal, chamadas de núcleos espinhais posteriores. A medula espinal atua como um dos principais canais através dos quais o corpo e o cérebro trocam informações, integrando os estudos de neuroanatomia. A medula espinal é a continuação caudal do tronco cerebral. A medula espinal tem numerosos grupos de fibras nervosas que se dirigem ou partem do cérebro. Estes foram coletivamente chamados de tratos ascendentes e descendentes da medula espinal. Os setores são responsáveis por transportar estímulos motores e sensoriais. Os tratos espinais são vias nervosas estimulatórias que transmitem informações através de potência de ação. A direção seguida pelos tratos ascendentes é do local do estímulo, que é fora do sistema nervoso central na periferia em um dos membros, até a área designada no cérebro, já que o cérebro encontra-se situado no crânio, na parte superior do corpo, quando ereto. A direção é dita ascendente, através dos tratos nervosos da medula espinal. A direção dos tratos descendentes é, obviamente, a direção oposta. O trato corticoespinal, ele é responsável por transmitir impulsos à velocidade e à agilidade de movimentos do nosso corpo. O retículo espinal, ele é responsável pela locomoção e o controle postural do corpo, inibir movimentos, mediar funções e integrar informações. O tecto espinal, ele é responsável pela transmissão de informações visuais e auditivas do nosso corpo. O rubro espinal facilita impulsos para movimentos dos neurônios. O vestíbulo espinal, para manter a coordenação entre cabeça, olho e corpo em equilíbrio. E o olivo espinal, para transmitir informações do cérebro para todo o nosso corpo. Pessoal, meu nome é Victor e eu vou falar um pouco mais sobre cada trato. Começando pelo trato corticoespinal.
Esse trato ele é responsável por transmitir impulsos relacionados à velocidade e à agilidade dos movimentos voluntários. Os impulsos se originam principalmente do córtex, motor primário, no giro pré-central, e o trato é composto por apenas 2 neurônios em vez de 3. O trato córtico-espinal lateral, com origem no córtex e terminação no funículo lateral da medula, é formado por fibras que cruzam a descusação das pirâmides. Sendo assim, as fibras que se originam do lado esquerdo do córtex cruzam para o lado direito da medula. O trato córtico-espinhal anterior possui bem menos fibras que o córtico-espinhal lateral, e função é igual ao do trato córtico-espinhal lateral, atuando na motricidade voluntária do corpo. O trato retículo-espinal ou retículo espinal anterior é um trato motor extrapiramidal que descende da formação reticular em 2 tratos, agindo nos neurônios motores que inervam o tronco e os músculos proximais. Está envolvido principalmente em locomoção e no controle postural, apesar de possuir outras ações. Uma de suas funções é integrar informações dos sistemas motores para coordenar movimentos automáticos e locomoção e postura, facilitar e inibir movimentos voluntários, influenciar o tônus muscular, mediar funções autonômicas, modular impulsos de dor e na influência do fluxo sanguíneo para o núcleo lateral geniculado do tálamo. O trato é dividido em 2 partes: o trato reticuloespinal medial e o lateral. O MRST é o responsável pela atividade de músculos extensores antigravitacionais. As fibras nesse trato partem do núcleo pontino reticular caudal e o núcleo pontino reticular oral, projetando-se para as lâminas da medula espinhal. O LRST é responsável por inibir músculos excitatórios dos músculos axiais extensores de movimento. As fibras desse trato partem da formação reticular medular, principalmente do núcleo gigantocelular, e descendem pelo comprimento da medula espinal na parte anterior da coluna. O trato termina na lâmina com algumas fibras, contudo terminando na lâmina da medula espinal. O trato sensorial que envia informações na direção oposta é conhecido como trato retículo-espinal. O trato tectoespinal é uma via neural que conecta o colículo superior, que é uma estrutura localizada no mesencéfalo, à medula espinhal. O mesencéfalo é uma estrutura do sistema nervoso central, mais especificamente do tronco cerebral. Já a medula espinhal é uma porção alongada do sistema nervoso central, constituída mais internamente por substâncias cinzentas e externamente por substância branca. Juntamente com o cérebro, a medula espinhal forma o sistema nervoso central. Essa via é responsável pela transmissão de informações visuais e auditivas do colículo superior para a medula espinhal, desempenhando um papel importante na coordenação de movimentos reflexos em resposta a estímulos sensoriais. O trato rubroespinhal ou via rubroespinhal é uma parte da via extrapiramidal e ela tem como função facilitar o impulso para movimentos dos neurônios motores e flexores e inibir o impulso para os neurônios motores extensores. Ela se origina na parte caudal do núcleo rubro, cruza pela decusação tegmental ventral do mesencéfalo, envia referências ao núcleo olivar inferior e segue por medula espinhal pelo cordão lateral, encostado com o trato córtico-espinhal lateral, em seu trajeto descendente até as placas motoras, flexoras e extensoras. Esse trato tem a função oposta ao trato vestíbulo-espinhal lateral, que facilita a extensão e inibe a flexão. O trato vestíbulo-espinhal é uma parte da via extrapiramidal responsável por transmitir através comandos do vestíbulo, que é responsável por sentir variações na postura, através de uma via medial anterior da medula espinhal, até músculos flexores e extensores adequados para manter o equilíbrio. Também é muito importante para reflexos de sustos e posturais. O principal papel do sistema vestibular é manter a coordenação entre cabeça, olhos e o corpo em equilíbrio,
pela postura ereta e pela percepção consciente da orientação espacial e movimento. Quando o sistema vestibular detecta desequilíbrios através das máculas do gânglio vestibular da escarpa, que é parte do labirinto, o trato vestíbulo-espinhal leva comando através de neurônios até a ponte de Valório e então por medula espinhal até os motoneurônios que controlam músculos flexores e extensores que são necessários para restabelecer o equilíbrio. Agora eu vou falar um pouco sobre os tratos e como funcionam. Os tratos e fascículos da medula são feixes de fibras nervosas que podem ser mielínicas ou amielínicas, com aproximadamente a mesma origem, função e destino. Eles são vias nervosas estimulatórias que transmitem informações através de potenciais de ação. A direção seguida pelos tratos é do local do estímulo, que é fora do sistema nervoso central, até a área designada no cérebro. Eles são localizados no cérebro e na medula espinhal. Os tratos são formados por neurônios que fazem sinapse uns com os outros, e esses neurônios podem ser classificados em neurônios de primeira ordem, segunda ordem ou terceira ordem, dependendo da sua localização. Além disso, os tratos são nomeados de acordo com a sua origem, que é na primeira metade do termo e termina na parte restante do termo. Bom, então encerramos esse trabalho sobre trato espino, sendo todos eles assim ascendentes e descendentes. Obrigado por assistir até aqui e até uma próxima. Nós do Grupos agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado e uma boa noite. Now the world don't move to the beat of just one drum.